Olá, sejam bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Eu sou o Dr. Gustavo Cugina, estamos aqui hoje com o Dr. William Martins para falarmos um pouquinho a respeito da osteotomia derrotatória. Dr. William, para iniciarmos nossa conversa, como o senhor explicaria para um colega médico que não tem nenhuma experiência, como que é feita a osteotomia derrotatória e as indicações, as principais indicações? Tá joia, Gustavo. Bom, a osteotomia derrotatória é um procedimento que deve ser indicado nos pacientes sintomáticos. Ou seja, ele tem que ter dor no quadril, ou dor na patela femoral, ou luxação exigente da patela femoral, que seja constatada essa antiversão exagerada ou retroversão exagerada de forma clínica e de forma com exames de imagem. Tomografias, ressonâncias, vários exames que confirmem isso. Então, constatado que o paciente tem a deformidade rotacional femoral e visto que essa deformidade está levando a seus sintomas, aí está indicado a osteotomia. Perfeito, perfeito. E a literatura, assim, o que mostra? O intuito da osteotomia seria postergar ao máximo essa ida para uma artroplastia, essa necessidade da cirurgia. Quais são as principais indicações e o que a literatura mostra nesse sentido aí? As principais indicações são o impacto femoroacetabular com a retroversão femoral constatada, levando a esse impacto. A antiversão exagerada também do colo femoral, levando ao impacto também femoroacetabular. E também a instabilidade patelofemoral, também causada, associada à antiversão exagerada do fêmur, né? A literatura fala que a indicação são nesses três casos, principalmente. Então, constatado esse tipo de deformidade, que vai necessariamente levar a degeneração articular. Ou a patelofemoral ou o quadril, que é a principal intenção nossa aqui. Como é que ela é realizada? Ela é realizada num plano axial. Ela pode ser realizada proximalmente, na diáfise ou distalmente. Não existe um consenso na literatura onde é melhor fazer ou não. Tá? Parece que não tem muita diferença na maioria dos trabalhos, principalmente nos pacientes portadores de espasticidade e nos pacientes com cercada de displasias também. Às vezes a gente precisa fazer algumas correções associadas, né? Periacetabular, ou uma correção intraarticular labral, ou nos casos distais, com instabilidade patelofemoral, a própria reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Certo. Na sua prática clínica, Dr. William, as experiências ou um caso assim que consiga motivar as pessoas a olharem e fazerem as osteotomia diante desses casos como o senhor citou agora? A osteotomia derrotatória é uma osteotomia muito segura, com índice de consolidação maior que 95% da maioria dos trabalhos, independente do método de fixação, se é placa angulada, se é placa bloqueada ou haste intravidural bloqueada. As principais indicações são os pacientes, na prática clínica, assim, mais frequentes são os pacientes espásticos. Então, os pacientes espásticos levam a uma dificuldade na marcha e a osteotomia rotatória levam a melhora dele funcional. Mas os pacientes que têm impacto femoroacetabular, que você diagnostica que a degeneração articular está influenciada por uma má rotação femoral, eles têm um bom resultado e um retardo na artroplastia com a correção da retroversão. Então, o principal é diagnosticar bem se a alteração rotacional femoral está levando a essa degeneração articular. Perfeito. Quais são as lacunas que o senhor acha que, como o senhor acabou de falar, que ainda tem muita coisa assim não respondida pela literatura? O que o senhor acha? Quais são as principais lacunas para incentivar as pessoas a aderirem maior às osteotomias? A osteotomia rotatória está dentro das opções, da gama de opções para você preservar o quadril. Perfeito. E a principal coisa a ser feita é que ela seja um dos fatores que estão levando o quadril a degenerar. É uma osteotomia relativamente simples, porque ela é num plano só, ela é uma osteotomia axial e de fácil controle. Então você pode usar desde pequenos devices simples, como 2 fios de Kirchner e uma angulação numa latinha esterilizável que a gente aprendeu na residência com um ângulo fixo, que a gente manda esterilizar.
Ou operar o doente de barriga para baixo fica mais fácil ainda. Em decúbito Brono, você fica mais fácil de controlar essa rotação. Com altos índices de sucesso, mas com alguns, vamos chamar de pulos do gato aí, né? Por exemplo, se você escolher fazer uma osteotomia mais proximal, você tem que lembrar que existe uma pequena tendência de, mesmo sendo uma osteotomia no único plano, quando você faz a rotação mais proximal, ele dá uma varizada. Então, e se fizer proximal demais, risco de necrose da cabeça, então tem que saber bem onde vai fazer. Se você for fazer mais distal, tem um risco de dar uma valgizada, então você vai mudar em outro plano também. Quem sabe, talvez fazer diafisária você não mude nada, geralmente você não muda nada disso. Alguns trabalhos mostram que quando você quer tratar as doenças do quadril, você faz mais proximal. E quando você quer tratar as doenças do patelofemoral, você faz mais distal. Mas não tem um consenso nisso aí. Perfeito. E o exame de laboratório de marcha pré e pós-operatoriamente daria uma resposta na seguinte questão. Como será que vai influenciar o nível da osteotomia nas inserções musculares femorais? Como é que vai funcionar isso na prática, na marcha? Então isso aí não está bem respondido. Muito bom. E o que o senhor acha principal coisa que deve ser conversada com o paciente, que a gente estava conversando há pouco, de alinhar essa decisão cirúrgica, mostrando as expectativas, tentando entender as expectativas do paciente? Pode falar um pouquinho para a gente? Eu acho que o grande desafio aí não seria o paciente com espasticidade, nem um paciente com uma hemiparesia, que é claro que ele tem a diferença que está levando a isso. Mas sim aquele paciente com as expectativas de que ele não quer fazer a artroplastia agora, explicar para ele que é uma tentativa com resultados bons, mas que não são 100%. Então, alinhar direitinho o que ele quer da cirurgia. Como a gente conversou agora há pouco, eu posso até fazer uma artroscopia num paciente com artrose, desde que ele esteja consciente que a gente vai estar corrigindo uma deformidade e não curando a artrose que ele já tem. Fazendo com que ele dure mais tempo essa articulação com qualidade, né? Não adianta a gente falar para ele, vamos ganhar tempo, mas ele continuar com dor ou andando de forma inadequada. E a gente quer postergar a prótese, mas com ele com o melhor da dor e melhor da função. Com certeza. Isso aí. Agradecemos aí. Muito obrigado.